Então, para concluir, presidente, nos últimos 5 anos, ministros, nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores de uma DPF 635 como essa o fazem com base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes, porque a polícia não consegue fazer o combate da forma como deveria ser, e o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio, porque miliciano está se associando a traficante. Isso é perigosíssimo. E com a presença de líderes de facções criminosas de todo o Brasil no Rio de Janeiro, o senhor imagina o know-how do mal com que essas pessoas vão sair do Rio de Janeiro e voltar para os seus estados de origem. Então, eu queria, sinceramente, que o senhor refletisse junto ao seu partido, PSB, que é o autor dessa ação. Senador Flávio Bolsonaro. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020, o julgamento, se não falha a memória. Foi em junho, foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, sim. A confirmação da liminar do ministro Fachin. Sim, em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim: dos últimos 5 anos, morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pela iletalidade policial e não aconteceu. Senador Flávio, o ministro está com a palavra. É só isso. O ministro está Mas com a palavra. para ajudá-lo no raciocínio, não, que ele está levando para o lado que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam, eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vambora, no seu Facebook, combinado. No seu Instagram. Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional, mas que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá, como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à Polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual, reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro, oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói, fazer uma ação junto com a Prefeitura relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belford Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Então, nós temos muitas ações lá em parceria com o governo estadual, com prefeituras, e é um problema, como o senhor sabe, crônico, tanto que o senhor citou o dado dos últimos 5 anos. Em relação à DPF... Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Eu estou, obviamente, que a matéria está judicializada, a liminar deferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação entre o Supremo, o governo do Rio, o governo federal tem participado e me parece ser o melhor caminho. Finalmente, mas me coloco à disposição para aprofundar, eu sei que o tempo está esgotado. Vossa Excelência fala muito no liberou geral quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né,
e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. A essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia. Na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isto. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta, não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros. Eu prefiro armas, foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Eu tenho aqui. Me disseram que eu não podia rir, então o senhor está cometendo um crime também. Preste atenção, que é o crime aqui da Comissão de Segurança. Ri. Eu vou estipular sua pena já já. Claro que eu considerei que não só posso, como devo rir, inclusive.